Boa noite. Antes de ler-vos algumas notas, gostaria de saudar a todos, gostaria de agradecer às correntes descritas pelo convite para estar aqui. Vou partilhar convosco algumas ideias sobre poemas, poetas e não sei se sobrevoar alguns abismos, mas talvez pelo menos tentar contorná-los. Na rua onde vivo, há um rapaz que lê poesia em voz alta a quem passa. Já ouvi dizer os clássicos, Eugênio de Andrade, Cesarini, Queiro e Álvaro de Campos, Sofia de Melbrenner, mas também poemas que não conheço, alguns dos quais talvez sejam de sua lavra. Diz os poemas em pé, sem microfone, enquanto as pessoas passam. Diante de si, uma caixa com meia dúzia de moedas. A poesia, já se sabe, é uma arte pobre. Confesso que não poucas vezes, regressando a casa ao fim do dia, ou ouvindo debaixo da minha janela, penso para mim, tanta poesia também cansa. Mas o rapaz fica horas no seu púlpito imaginado, folheando livros e dizendo poemas com prazer, com uma teimosia gentil, com uma alegria serena. É raro demorar-me a ouvi-lo. Não é que ele leia mal, pelo contrário. É que, além do cansaço, a poesia dita em público causa-me um certo pudor, como se a intimidade do poeta que a escreveu, a de quem a diz, e talvez também a minha, se encontrassem assim expostas diante de desconhecidos. A poesia é uma arte intensamente íntima e, ao mesmo tempo, é das mais públicas. Efemérides, comemorações, clubes de leitura, todos pedem a declamação. É um dos paradoxos da poesia. Ela não existe sem musicalidade e partilha, mas mesmo a mais anticonfessional nasce de uma paixão privada e irredutível que o poeta viveria melhor se pudesse mantê-la secreta. A poesia é também a arte que atrai mais ódios, tantas vezes dos seus próprios cultores. No já célebre ensaio Ódio à Poesia, Ben Lerner, sintomaticamente um poeta, defende que este ódio é consubstancial à própria poesia. A ideia de inacessibilidade e um ressentimento generalizado pela incapacidade da poesia de falar pela comunidade são os motores desta aversão, explica Lerner. Paradoxalmente, e a poesia parece estar cheia de paradoxos, odiar a poesia é uma forma de afirmar a sua importância, já que o ódio estabelece um vínculo entre aquele que odeia e o objeto do seu ódio. Talvez a esperança de que, por uma vez, a poesia cumpra as expectativas que sobre ela recaem e seja capaz de exprimir o inexprimível. Lerner chega mesmo a afirmar que esse ódio produtivo é o motor da arte poética. Um poema fracassa sempre, porque é feito de linguagem histórica, finita e imperfeita, mas não deixa de procurar a expressão absoluta. Fui-vos falando até agora de fracasso, cansaço, pudor e ódio à poesia. Mais perniciosa ainda é a indiferença que o romancista Le Clézio diz ter sentido por todos os poemas que leu antes de ler Inigi, de Henri Michaud. Esses poemas que leu antes de ler o poema de Michaud, escreve Le Clézio, esses poemas diziam coisas e ao mesmo tempo não diziam nada. Palavras voltejantes não iam a parte nenhuma, sem força, sem duração, sem memória, lidas vagamente, abandonadas depois. Eram palavras sem raízes, não viviam, pareciam conchas vazias. Mas um poema, este poema de Michaud, fez por Le Clézio aquilo que não conseguiram centenas de poemas antes, ou seja, aquilo que uma ideia de poesia não conseguiu fazer. E é aqui que eu queria chegar. A poesia não é uma ideia, não é um ideal.
Ela é feita da carne concreta de cada poema. Talvez seja verdade que não há poesia, apenas poemas. Há muitos poemas, há bons poemas, mas escrever ou encontrar um poema que se ama e que nos fala é raro, como é raro um verdadeiro encontro. Simone Weil recomendava que não se escrevesse um poema a não ser que não se pudesse evitá-lo. Eugênio de Andrade, logo ele, chegou a confessar: estive meses e até anos sem escrever uma só linha, com nojo da poesia. Não somos feitos para a quantidade, digo eu, e sim para o singular. Não para a jornada inteira, e sim para a hora extraordinária. Nestas condições, que lugar para a poesia e para os poetas, a quem acabo de propor tão grande continência? É que, como dizia Tatiana Faia numa entrevista recente ao Jornal Público, a poesia é uma arte pobre, mas precisa de tempo e o tempo custa dinheiro. E isto é bem verdade. Então, o que proponho? Certamente que não espero o regresso do poeta romântico que passa fome debaixo da sua capa byroniana. Também não simpatizo com o poeta cerebral, que no poema A Formalística, de Adélia Prado, fica sentado o dia todo a estrumar as musas, é uma expressão de Adélia Prado, e acha que a vida é redutível a palavras, o poeta cerebral. Eu não quereria fazer da poesia uma profissão, nem do poeta um empreendedor que desbarata as palavras nos muitos contactos com o mundo. Mas também não aceito reduzir a poesia a um hobby. Trouxe-vos até aqui sem saber muito bem o que se segue. Talvez vos tenha trazido ao engano, porque não tenho resposta para as perguntas habituais. O que é um poeta? Para que serve a poesia? Para que poetas em tempos de indigência? Sempre a velha neurose, sempre as mesmas dúvidas tortuosas. Ninguém melhor do que um poeta para entrar numa espiral de destituição da poesia. Mas também ninguém melhor do que um poeta nos dá a ilusão de que há um caminho de regresso. Le Clésio, que, se bem se lembram, lamentava, no início do meu texto, Le Clésio lamentava os poemas feitos de palavras sem raízes, oferece-nos uma definição negativa. Se o zumbido que passa por poesia é feito de palavras sem raízes, então a poesia são palavras enraizadas, palavras que se firmam na nossa vida e na memória. Para Adrienne Rich, uma poeta norte-americana, a poesia é violenta, arcana, comum. Uma forma talhada da mais comum substância viva. Estou a citar de um poema dela. Ou seja, para Adrienne Rich, a poesia é feita de precariedade e sonho, de tudo aquilo que nos torna semelhantes. Sofia, na sua Arte Poética 1, descreve a visita a uma loja de artesanato, onde há uma ânfora feita desse barro que, desde tempos imemoriais, os homens aprenderam a modelar numa medida humana. Contemplando a ânfora, Sofia diz sentir paz e alegria, deslumbramento de estar no mundo, religação. A matéria humana é o ponto de apoio a partir do qual a poeta ergue uma pertença maior ao mundo. Penso de novo em Simone Weil, que avisa: o objeto da procura não deve ser o sobrenatural, mas o mundo, outra vez o mundo. O sobrenatural é a luz. Se fizermos dela um objeto, rebaixamo-la. E também penso em Jack Gilbert, outro poeta norte-americano, cujo último livro que publicou se intitula Refusing Heaven, quer dizer, recusar o céu. Devemos ter a tenacidade de aceitar a nossa alegria na implacável fornalha deste mundo, escreve ele no poema de abertura deste livro, Refusing Heaven. Eu penso na fornalha deste mundo e tento dar-lhe a minha alegria,
a minha frágil atenção. Essa atenção que, tal como a ânfora de Sofia, é desde tempos imemoriais uma medida do humano, mas vem sendo transformada em modelo de negócio pelo marketing e pela tecnologia. Desejaria dispor-me à aceitação incondicional do mundo, mas sem beatitude. Suspender o julgamento, mas sem abdicar da ferocidade. Aprender a habitar o espaço liminal onde as tensões não se resolvem. O poema pode ser convocação e magia, mas quem o faz e quem o lê inscreve-se em circunstâncias bem terrenas, bem chãs. O poema pode ser o organismo superlativo, absoluto, vivo, de que nos fala Herberto Helder, mas exige que o leitor esteja também vivo, verdadeiramente vivo. E estamos todos, tantas vezes, tão cansados, que a maioria das vezes desejamos apenas que nos venham entreter. A poesia é rara e também a nossa disponibilidade para a poesia é cada vez mais rara. Mas a espera, sem certezas, pode ser uma forma de estar. Quanto ao rapaz que lê poemas na minha rua, se estiver hoje aqui a ouvir-me, espero que não leve a mal eu tê-lo trazido para estas notas soltas. Eu ouço mesmo quando não quero, mas quem passa na rua talvez ouça só 1 ou 2 versos. Com sorte, ouve um poema inteiro. E quanto aos efeitos desse poema, nada podemos saber. Quem passa, talvez seja, como naqueles versos defuntos de Joaquim Manuel Magalhães, um dos que não leem, mas procuram qualquer coisa rugosa e rápida a caminho de outra coisa qualquer. E ao ouvi-lo, sintam um alívio igual ao de tirar os sapatos que tanto apertam os pés desencaminhados. Obrigada.